que precisa haver entre os seres humanos, né? Nós, como raça evoluída, né? Animais que evoluíram para um estilo de comunicação, precisamos aprender cada vez mais a nos comunicar com outros seres humanos. Já pararam para pensar? Reflete aí um pouquinho comigo. Grande parte dos problemas que nós temos na vida, muitas vezes são porque não comunicamos adequadamente aquilo que pensamos ou aquilo que sentimos. Um dos motivos, por que será que nós não falamos abertamente das coisas que pensamos ou das coisas que sentimos? A nossa cultura muitas vezes vai dizer que você não pode sentir algumas coisas. Estou mentindo? Muito provavelmente quando você era criança você já deve ter ouvido: olha, você não pode sentir raiva do seu amiguinho. Pode sim! Você pode sentir raiva das pessoas. A criança pode sentir raiva, é natural. A raiva, ela vem também como um sinalizador de algo que está errado. Quando alguém viola os meus direitos, eu tenho que sentir raiva. Eu sou obrigado a agir diante da raiva? Não, peraí. Eu sou um ser humano racional, ou deveríamos ser. E aí eu preciso, pega essa emoção chamada raiva, controla ela e transforma numa conduta adequada. Ok? Então, importantíssimo nós lembrarmos, podemos sentir emoções, isso faz parte de sermos humanos. Porque já parou para pensar, se eu falo para uma criança que ela não pode sentir raiva, ela vai sentir raiva. E quando ela sentir raiva, ela provavelmente vai se sentir também culpada, vai se sentir triste, porque meu pai falou que eu não posso fazer alguma coisa e eu estou fazendo, mesmo sem ter o controle, ok? Então, e esse mundo vai falar também, olha, homem não chora, esconda seus sentimentos, não demonstre suas fraquezas não, porque aí vão te apunhalar. E aí a gente está num novo período, tá? Em várias áreas, cada vez mais nós temos falado sobre vulnerabilidade, sobre autenticidade, sobre sermos quem somos de fato. E não criarmos personagens para agradar fulano, ciclano, beltrano, ou agradar o mundo. Será que é necessário? Pare para pensar um pouquinho sobre isso. Diante de tudo isso, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre comunicação. Dentro da psicologia, então, a arte de se comunicar, de falar, é extremamente necessária. Todos os animais têm sua comunicação, né? Os cachorros se comunicam através dos latidos, os gatos, os macacos através de sons, os bichos se comunicam de alguma forma. Nós, como seres que desenvolveram uma comunicação muito diferenciada, chamada fala, que consegue expressar pensamentos e emoções, nossa, que upgrade que nós tivemos nessa comunicação. Mas, por não sermos treinados a falar de emoções, de sentimentos, de pensamentos, muitas vezes essa comunicação fica um tanto quanto à deriva, à esquiva. Falando de comunicação, nós temos 3 principais modos aí de comunicação e eu gostaria de trazer de uma maneira breve para você e vai comentando aqui no chat, tirando suas dúvidas. Nós temos meia horinha até o meu próximo paciente chegar para falar sobre comunicação. Primeiro estilo, comunicação passiva. Conhecem aquelas pessoas, e talvez você seja até uma delas, que por evitar conflitos, por não querer ter embates na vida, acabam aceitando tudo que é falado para ela. Então é muito comum pessoas passivas, com estilo de comunicação passiva, terem dificuldade a dizer não, por exemplo. As pessoas fazem algum pedido e mesmo eu tendo algo que eu gostaria de fazer muito, puxa, marquei de ver minha avó, poxa, como eu amo minha avó. E aí eu marquei, tá tudo preparado e de repente quando eu tô saindo para ver a minha avó, alguém vem e me pede, um amigo, um familiar, seja minha esposa, seja quem for, olha, não dá para você fazer isso. E aí aquilo vai interferir diretamente no meu plano, que eu tenho esperado há tanto tempo para ver a minha avó. E aí eu falo, tá bom, eu vou, mas ali dentro eu tô querendo dizer não. Importante você refletir.
lei de oferta e procura no mercado. Quanto mais eu tenho de um produto, menos ele vale. Quanto mais você dizer sim e tão somente sim para as pessoas, menos o seu sim vai valer. É muito comum pessoas com esse estilo de comunicação passiva se sentirem desvalorizadas, não conseguirem se sentir amadas. Por quê? Quando eu digo sim para tudo, ok, a pessoa está sempre disponível para mim, então o valor dela diminui. Agora, quando eu tenho sim, quando eu tenho não, puxa, quando eu disse sim, deixa eu aproveitar esse momento que eu tenho com essa pessoa, porque ela disse sim para mim. Aprenda a valorizar o seu sim. Aprenda a dizer não. É necessário. Pessoas que são passivas muitas vezes se envolvem com relacionamentos abusivos, porque elas não conseguem impor limites, não conseguem dizer não ao outro, e o outro vai ganhando espaço, até que chega um momento que muitas vezes só existe o outro na relação. E essa pessoa que não soube impor limites, que é extremamente passiva, acaba passando por sentimentos de tristeza, de depressão, de solidão, começa a se isolar. Lembre-se, uma vida saudável, um relacionamento saudável traz qualidade de vida. Você é totalmente responsável por suas escolhas. Não entregue suas escolhas nas mãos de ninguém. Porque se der certo, a pessoa escolheu por você e você fez o que o outro escolheu, é mérito do outro. E se der errado, também eu culpo o outro. Mas sabe, alguns estudiosos da psicologia vão falar que a maioria das pessoas não querem a responsabilidade de escolher nem as próprias vidas, porque isso envolve consequências. E aí as consequências, nós precisamos lidar com as consequências das nossas atitudes. Então, aprenda a dizer mais não. Aprenda a falar não para os outros toda hora. Também não. Eu preciso dizer algum sim, eu preciso equilibrar. Mas você precisa aprender a dizer não quando for necessário. Valorize quem você é. Uma pessoa passiva, a fala dela está carregada. Se você não se importa, eu acho que... Não, mas tudo bem, não importa muito o que eu quero não. O que você prefere? Cuidado com isso. Porque sem perceber, puxa, se eu deixo sempre o outro escolher... Com a minha esposa, eu gosto mais de comer pizza, ela gosta mais de comer yakisoba. Se sempre eu deixo que a escolha dela prevaleça, eu vou desaparecendo nessa relação. E aí não se torna uma relação saudável. Um outro momento que nós podemos falar é da postura agressiva. O agressivo, ele tem olhares mais fixos e firmes. As narinas se movimentam com mais força porque ela está ali nervosa, a pessoa está nervosa. Geralmente é uma pessoa que tem uma postura mais rígida, né? E ela fala com mais contundência, ela quer a vontade dela acima de todas as coisas. E isso geralmente é uma combinação, entre aspas, perfeita e muito tóxica. A pessoa que é passiva e a pessoa que é agressiva. Elas se completam de uma certa maneira, mas de uma maneira onde o agressivo muitas vezes vai fazer com que o passivo venha sucumbir a esta personalidade. Agora, eu nasci de um jeito e vou morrer desse jeito? Não, de forma alguma. Nossas posturas podem ser aprendidas. Jim Rohn, ele vai falar assim, olha, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você é uma pessoa que percebe que é muito passiva, aceita sempre a vontade do outro sobre a sua vida, comece a conviver com pessoas que sabem impor limites, que sabem dizer não, que falam, opa, não. Aqui, o seu limite é até aqui, que a gente vai aprendendo. O terceiro estilo de comunicação e o que a gente busca muitas vezes aqui em terapia, no consultório, é o estilo considerado assertivo. A pessoa assertiva, ela sabe impor os limites para garantir o seu respeito, ela sabe impor os limites para que garanta o seu espaço e que ele não seja violado por outras pessoas. Isso é muito pessoal. Eu permito algumas brincadeiras comigo que outra pessoa não permitiria e vice-versa, tá? Então isso é uma questão de autoconhecimento também. Mas pensando nesse âmbito, então, o assertivo é aquele que vai garantir o seu respeito e também vai conseguir falar dos seus sentimentos sem ofender. Lembre-se, para garantir os seus direitos, você não precisa violar o direito dos outros.
Você não precisa se tornar aquilo que te machucou em outro momento. Há outras possibilidades. Sabe, a pessoa assertiva, então, ela vai respeitar as suas vontades e os seus direitos, mas vai saber também que num contexto social eu também tenho deveres. A liberdade, antes de tudo, ela é responsável. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu preciso lidar com as consequências. Se eu quiser sair daqui do meu consultório agora e empurrar alguém na rua, eu posso. Mas isso tem uma consequência moral, uma consequência ética, de saúde, eu posso machucar o outro e eu vou estar sendo responsável por isso. Então, regrinha da assertividade, marquem aí para que você comece a praticar no seu dia a dia. Primeiro, quando você for conversar com alguém, em qualquer situação, em primeiro lugar, demonstre entendimento com relação ao outro. O que é entender o outro? É compreender que o outro pensa diferente, mas não necessariamente precisa ser seu inimigo. Empatia, mais do que me colocar no lugar do outro, é me colocar no lugar do outro, mas com os olhos do outro. É enxergando a vida a partir da maneira que essa pessoa está me dizendo. Dica, já percebeu que em conflitos, muitas vezes por nós não sabemos usar adequadamente essa ferramenta tão importante chamada comunicação, nós acabamos tendo posturas um pouquinho inadequadas. Quantas vezes numa briga com a minha esposa, quantas vezes numa briga que você teve com seu pai, sua mãe, seu namorado, enfim, seu filho, você estava discutindo e aí, ó, dica, você não ouvia para compreender, você ouvia para responder. Se eu estou ouvindo o outro tão e somente para responder, eu não vou exercitar a minha compreensão, a minha empatia. O outro está falando e eu não estou tentando absorver o que ele fala, mas eu estou preparando a resposta para justificar aquilo que eu quero. Quando você for comunicar-se com alguém, Sócrates, né, um dos grandes filósofos, ele chegava na ágora e falava, olha, só sei que nada sei. Vamos construir nosso conhecimento a partir de dúvidas. Permita-se duvidar de coisas às vezes que você acredita há muito tempo, mas permita-se, isso pode ser crescimento. Uma mente é que nem guarda-chuva, né? Só funciona aberta. Esteja aberto a mudanças, a aceitar a opinião do outro, modificar algumas coisas. Então, primeira coisa é entender. Tente entender o lado do outro, é importante. Depois de entender e verbalizar isso, olha, eu entendo que você, né, está magoado, eu entendo que o seu jeito de pensar é diferente, entenda realmente. Segundo ponto, fale do comportamento do outro que te magoou de alguma forma, que te deixou com alguma sensação e o que você sente com isso. Então, olha, vamos pensar que eu estou discutindo com a minha esposa porque a gente teve um conflito lá relacionado, não sei, aos filhos, à educação dos filhos, né? Sempre tem, né, esses conflitos porque cada um foi criado de uma forma. Olha, amor, eu entendo que a sua forma de educar os nossos filhos é, por exemplo, a partir de umas palmadas. Eu entendo que a sua criação foi dessa forma. Eu entendo que essa forma é muito utilizada na nossa sociedade. Mas olha, quando eu vejo você batendo nos nossos filhos, então eu falo do comportamento. Eu me sinto triste. Às vezes eu sinto raiva. Tá? Então eu vou falar do comportamento do outro e de como o comportamento do outro faz com que eu me sinta. Porque aí, em primeiro lugar, eu verbalizando, eu dou ao outro a oportunidade de entender o que acontece aqui dentro e, se ele quiser, mudar o comportamento. Porque eu não sou dono do comportamento do outro. Dica rápida, foque naquilo que está no seu controle. Seu controle, a vida do outro não está e nunca deverá estar. Você controla a tua vida. Um relacionamento que eu tento controlar a vida do outro acaba. Lembre-se disso. Ninguém fica num relacionamento por causa da cerca, mas é por causa da qualidade da grama. É por isso que a ovelha permanece no pasto. Só dica rápida, traga prazer para a sua relação, tá? E não desprazer. Prisão é sempre desprazer. Terceiro ponto, propõe uma solução. Então, olha, mano, vamos tentar equilibrar isso? Então, ok, eu sei que em alguns momentos talvez a gente vai precisar de uns psicotapas, né? Mas olha, vamos tentar diminuir em situações mais... Então, primeiro, eu entendo
Segundo, eu falo do comportamento do outro que me machuca e de como me sinto, né? Então, mas cuidado para não falar, você faz isso para me machucar, você faz isso. Não, a intenção do outro nós não sabemos. Então eu descrevo o comportamento e falo como eu me sinto diante do comportamento do outro. Terceiro ponto, proponho uma solução, negocio um equilíbrio nesse comportamento que me desagrada. Então, estilo de comunicação assertivo, galera, é o estilo que vai favorecer as nossas relações, tá? Isso você pode usar com qualquer pessoa. Grave isso. Vamos dar um exemplo aí, alguma coisa nova. Quem quiser fazer alguma pergunta também sobre comunicação, fique à vontade aqui no chat. Nós temos ainda 15 minutinhos aí antes do meu próximo paciente aqui no consultório. Então, um exemplo, então, quando, por exemplo, vamos pensar que quando minha esposa chega do trabalho e eu tô lá com as crianças, ao invés de me cumprimentar, ela passa direto por mim, nem me fala comigo, tá? Exemplo fictício, minha esposa é maravilhosa. Mas ela passa direto, né? Deixa eu me corrigir aqui, senão eu apanho depois em casa. Ela chega do trabalho e vai direto, toma banho, nem me dá oi, não me dá um beijinho, né? Pra matar a saudade. E aí eu vou lá e converso com ela. Olha, amor, eu entendo que você chegou correndo do trabalho, tem o vírus, né? Você quer tomar um banho rápido. Mas olha, quando você chega em casa, depois de um dia inteiro fora, e entra e nem fala comigo, vai direto pra tomar banho, eu me sinto triste, eu me sinto um pouco sem valor, eu me sinto desprezado, eu posso sentir raiva também, né? Então você vai falar o que você está sentindo, descrever o comportamento, falou o que está sentindo. Então, amor, da próxima vez, um selinho para mim já basta, tá? Aí você toma seu banho, depois a gente senta, conversa, mas quando chegar, eu gostaria da gente, né, trocar uns beijinhos rapidinho, depois você vai lá tomar o seu banho. Então, lembrem-se, estilo de comunicação é aprendizagem, exercite no seu dia a dia. Passivo, o passivo precisa aprender a dizer não. Agressivo, aquele que quer impor as suas vontades, cuidado, as pessoas vão se afastar de você por causa disso. Assertivo, você consegue ter uma comunicação melhor. Não quer dizer que as pessoas vão sair muito felizes sempre, não. Tem hora que a pessoa não vai gostar, porque você se impôs, né? E isso pode mudar algumas questões. E um último estilo que tem sido estudado é o passivo-agressivo. Sabe aquele tipo de pessoa que vai guardando pequenas coisinhas, ela não fala, guarda, deixa pra lá, a pessoa passiva quer evitar conflito, né? Só que ela vai guardando aquele pequena coisinha, de repente ela explode, bum! Que nem panela de pressão. Guardou pressão, de repente ela explode, aí ela magoa, fala palavras para machucar, é rude. Nesse momento, o passivo-agressivo, ele guardou, e aí explodiu no final, causando também muito desconforto na relação. Freud vai falar assim, o que não vira palavra, vira sintoma. Que sintoma eu posso tratar? Se eu não falo o que eu penso pro outro, aquilo que está me machucando, primeiro que eu não dou a oportunidade do outro de se redimir de coisas que às vezes ele nem sabe que está me machucando, né? No exemplo que eu dei, minha esposa podia nem imaginar. É o homem não tá nem aí, se der beijo não, o homem não tem essas... Não, cada pessoa sente de alguma forma. Então, quando eu falo, eu dou oportunidade ao outro de modificar se ele quiser, lembrando sempre. E nesse âmbito, então, quando o pessoa vai juntando, eu trato ela de uma maneira mais ríspida, sou mais frio, o que não vira palavra, vira sintoma. Não deixe que suas relações acabem por pequenas coisas. Frasezinha para acabar a nossa live rápida de hoje. A raiva é um ladrão de bons momentos. Não deixe que a raiva roube bons momentos da sua vida, né? Quantas vezes você perdeu um bom momento com seu esposo porque por uma coisinha, por uma toalha em cima da cama, por uma batidinha no carro, por uma coisa, por um Facebook da vida. Quantas vezes a gente perde momentos que poderiam ser de prazer, de alegria, e a gente briga por coisinhas desse tamanho, e olha aí a raiva roubando bons momentos. Talvez a pandemia veio para nos mostrar a importância
de vivermos o aqui e agora, o hoje, da melhor forma possível. Não perca momentos de bobeira. A vida pode acabar a qualquer momento, mas viva cada dia como se fosse o último. Um dia nós vamos acertar, e não é praga de psicólogo não, tá bom? Mas viva com intensidade a sua vida, viva com prazer, faça aquilo que te faz feliz, lógico, aquilo que te faz feliz, mas não que vai prejudicar o outro, tá? Nós somos seres sociais e precisamos pensar nisso, tá? Mas escolha por você, escolha pela sua alegria e, consequentemente, as pessoas ao seu redor vão ser impactadas, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas possam entender um pouco mais sobre estilos de comunicação. Caso tenha alguma dúvida também, tem o chat aqui para conversar. Põe em prática, ok? Essa aprendizagem, esse estilo de comunicação assertivo só vai fazer parte da sua vida se você tentar, e no começo é difícil. Tá? Passa um monte de coisa pela cabeça, não vou dar conta, não vou conseguir. Enfim, mas vai tentando, porque é um estilo de comunicação que vai ajudar bastante as suas relações interpessoais. Permita-se aprender a se comunicar diferente, porque isso vai fazer a diferença aí nas suas relações, tá bom? Grande abraço. Quarta-feira que vem eu tô de novo por aqui. Depende dos horários dos meus pacientes aí. Sempre tem uma brechinha aí de meia hora entre um atendimento e outro. E aí, em algum momento do dia, fica atento aí na quarta-feira que eu vou estar por aqui novamente, trazendo algumas dicas da psicologia, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Quem quiser, deixa algumas sugestões aqui de temas que vocês querem saber da psicologia, que aí até a próxima quarta eu trago mais alguma informação, tá? Eu vou deixar o vídeo salvo, compartilhe e deixe nos comentários dúvidas e dicas para as próximas lives. Um grande abraço e até a próxima quarta, pessoal!